Liberdade é uma palavra que fascina a todos, uma palavra que está na boca de muitos, algo que é desejada por todos. Liberdade, que definida nos dicionários, liberdade que, segundo os dicionários, é a capacidade de fazer escolhas e viver como desejarmos. E há diversos tipos de liberdade. Liberdade financeira, nós desejamos ter nossa liberdade financeira. Eu lembro, quando eu era jovem, eu ficava esperei ansioso por completar os 18 anos, porque eu queria muito abrir uma conta de banco. Não tinha nem dinheiro praticamente, mas queria, se possível, falar assim, não, agora tenho maioridade, agora eu posso fazer uma conta poupança, e eu fiquei esperando até os 18 anos. Aí eu descobri que 18 anos não bastava, eu ia precisar ainda da assinatura dos meus pais, e eu falei, então vou aguardar os 21, esperei os 21 anos, abri minha conta bancária, minha conta poupança, achei, nossa, agora eu tenho liberdade. Ledo engano, grande engano, não bastava a conta, tinha que trabalhar, para ter autonomia financeira, tinha que ter liberdade financeira, tinha que trabalhar. Várias liberdades nós desejamos, achamos que depois, quando tivermos a maioridade, poderemos ser donos de nós mesmos, né? Fazermos o que quisermos. Não, não é assim. Imaginamos, mas precisamos contar, até o autor aos Eclesiastes fala que, jovem, você pode aproveitar, você pode viver a sua vida, né? Mas vai ter que prestar conta dela para Deus. Nós também, todos nós, temos liberdade. Liberdade, sim, mas não para vivermos uma vida do jeito que queremos. Muitos, até em supostos tipos de liberdade, perdem suas vidas, perdem sua saúde, perdem tudo, até a própria vida, porque caem na escravidão dos vícios, dos prazeres passageiros, porque falam, eu quero viver minha liberdade, eu quero viver do jeito que eu quiser. E assim caem aprisionados em vícios, de desejos insatisfeitos, porque nada nesse mundo pode saciar esse desejo de liberdade, que só em Deus, na pessoa de Cristo, nós podemos conseguir. A liberdade que Cristo nos concede é radicalmente diferente da liberdade do mundo. É totalmente oposta. É uma liberdade profunda e duradoura, não passageira, não circunstancial. Porque a liberdade de muitos é a liberdade financeira, se o dinheiro acabar. É a liberdade que um carro dá, e se o carro bater? A liberdade acabou? A alegria passou? A nossa alegria não é circunstancial, não é passageira, mas a nossa alegria é profunda, é duradoura, é uma liberdade do pecado, é a liberdade, uma vez que Cristo nos reconciliou com Deus novamente, Deus o Pai, nos deu paz com Deus, Ele que é o perfeito sacrifício, Ele que é o perfeito sacerdote, que intercede por nós, que se sacrificou por nós, Ele que fez tudo para reconciliar o seu povo, para graciosamente nos conduzir, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode ir a Deus. Não é uma liberdade, uma verdade, uma vida, não, mas Ele é o único caminho, aquele que pode nos conceder verdadeira felicidade. O apóstolo Paulo, ao escrever o texto de Gálatas, a carta aos Gálatas, ele enfrentou uma oposição, um embate ali dos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Eram judeus que começaram a frequentar ali a comunidade cristã, a igreja primitiva, a igreja de cristãos ali, de pessoas que se renderam a Cristo. Mas esses judaizantes, eles foram para a igreja ali, aquela primeira igreja, né, cristã,
mas eles tentaram levar todo o arcabouço, todas as tradições, todas as circunstâncias, ali os rituais, as práticas judaicas, para dentro da igreja. E até forçava os outros irmãos, falava assim: não, você não é um crente de verdade se você não se circuncidar, você não é crente de verdade se você não praticar isso ou aquilo, se você comer esses alimentos ou deixar de comer esses alimentos, você não é um crente de verdade. A gente vê esse tipo de coisa até hoje, né? Não, vocês não são crentes de verdade, não. Você não é um crente espiritual, você não é um crente o bastante. Algumas pessoas que falam que nós, até presbiterianos, não temos nem Espírito Santo, né? Alguns os dizem, mas sim, nós o temos sim. Muitos, naquela época, se opunham a Paulo de forma firme, e Paulo vai contra essas ideias que eram terríveis, e ele faz isso de forma firme. E ele fala: justificados, nós não somos justificados por obras humanas, nós não somos justificados por práticas humanas, nós não somos justificados por rituais humanos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, filhos da promessa, mas até Abraão, mesmo antes de circuncidar, ele creu. Ele foi salvo não pela circuncisão, mas foi salvo pela fé naquele que viria, no Salvador, no Cordeiro de Deus, que agora bem sabemos que é Cristo. Então, se vocês rejeitam a Cristo, ou se vocês falam que Cristo não basta, vocês estão perdidos. Porque vocês desprezam a Cristo, ou se vocês querem colocar algo a mais, não é o Evangelho, não é o Evangelho que eu preguei. Não é o evangelho da salvação, que basta Cristo, somente Cristo, foi o que os reformadores pregaram, e é somente Cristo, até hoje, que devemos viver. Em sua carta, Paulo, então, adverte os cristãos a não se deixar enganar por falsos ensinamentos que buscavam atrapalhar, deturpar, corromper a pureza do evangelho. Nós ouvimos muitas coisas e alguns falam: temos novidades, olha, vamos dar um upgrade aí nessa fé, no Evangelho, está muito ultrapassado, vamos colocar mais algumas revelações. E Paulo, quando aconteceu isso lá na época, ele pega e fala: anátema, maldito, tudo que vem além da palavra que foi revelada. O que está escrito é isso onde nós devemos firmar nossa fé. Qualquer coisa que vá além disso é maldito. Comparado à propagação de falsas doutrinas, ao fermento, Paulo faz essa comparação de falsas doutrinas ao fermento. Ele fala: só um pouquinho. Você fala assim: é só uma coisinha de nada. É colocar um pouquinho, a gente vai acrescentar só um pouquinho, é uma coisinha insignificante, diferente. Você já foi fazer ali uma massa, ou viu sua mãe fazendo uma massa de um pão, ou de uma pizza, coisa boa, né? Uma delícia. Mas você coloca 1 quilo de fermento? Não, você coloca só uma colherinha de fermento, e aquilo faz a massa ficar um monte, leveda cresce. E Paulo fala: um pouquinho que seja, acrescentar qualquer coisa, você vai afetar todo o evangelho, você vai deturpar todo o evangelho. Paulo alerta sobre a sutileza com a qual o inimigo de nossas almas busca corromper a nossa fé. João Calvino, ao comentar esse versículo, ele destaca que Satanás não busca destruir abertamente o evangelho, mas sim contaminá-lo com falsas ideias. E é crucial que nós, como cristãos, estejamos sempre vigilantes, atentos, para não permitir que qualquer desvio da palavra sã, da sã doutrina, das palavras sadia,
saudável que o nosso Senhor nos concedeu, palavra de vida que Deus nos concedeu, nós não estejamos acrescentando nada, porque senão se transforma em palavra de morte, de perdição. Ou fé, ou obras, ou graça, ou tentar outro meio, mas o outro meio nós bem sabemos que não tem como. Nos versos iniciais desse capítulo de número 5, Paulo contrasta então a falsa doutrina com a falsa religião, com a verdadeira religião. Ele nos adverte que voltar à escravidão é algo absurdo, mas devemos então viver a vida pelo Espírito, apresentando a verdadeira liberdade como uma vida em Cristo e para Cristo. Ele fala, gente, não volta para a escravidão, não. Vocês estavam escravos ali pelos seus enganos, por loucuras, tentando agradar a Deus por vocês mesmos, em suas religiosidades, porque religião não salva ninguém. Não, a palavra de Deus salva, Cristo salva. Tem várias religiões. Paulo mesmo, ele chega em Atenas e fala, olha, estou admirado, hein? Vocês são muito religiosos, vocês têm Deus aí para tudo, né? E até eu passei ali, tinha um templo ali, vocês ficaram com medo de ter esquecido alguma divindade, erigiram ali um altar ao Deus desconhecido. Pois é, vocês estão adorando a todos, menos ao verdadeiro. Vocês estão adorando a todos, menos ao Deus vivo. Vocês estão adorando a todos, menos o certo. Então, religiosidade não basta, Cristo nos basta. Cristo nos basta. E Paulo nos mostra, então, a natureza da liberdade cristão em 3 afirmações. Ele fala, em primeiro lugar, a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Nós somos livres, mas não é liberdade para... Paulo destaca que a liberdade não está em tentar em vão obedecer à lei. Não é tentar pela nossa própria força, vou fazer algumas coisas, eu vou ser salvo, vou praticar um monte de boas obras, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, tem gente que pratica muita boa obra aí, viu? Nem por isso é salvo. Nós sabemos de muitos aí que praticam, fazem muitas boas ações aos olhos dos homens, mas a Bíblia fala que as boas ações aos olhos de Deus são trapo de imundícia. As nossas boas ações sem Cristo são trapo de imundícia. Então não adianta. Boas ações para conseguir salvação não adianta, porque nós fazemos boas ações não para sermos salvos, mas aqueles que são salvos vão praticar boas ações. O Senhor não nos fala para não fazer, mas nós não fazemos para merecer, nós não fazemos para ganhar, nós não fazemos para receber, nós fazemos porque já ganhamos tudo, ganhamos a salvação, e agora, com gratidão, nós vivemos uma vida para servir, para louvar, para engrandecer o Senhor. Ele afirma que a lei, em vez de salvar, revela a nossa incapacidade de sermos justos por nós mesmos. E ele pega, e até no capítulo 3, versículo 23 e 24, ele dá 2 exemplos, 2 ilustrações. Ele dá a ilustração de um carcereiro. Ele fala que a lei nos lançou na prisão para aguardar a execução, como um escravo. Está lá, na prisão, só aguardando a condenação. Porque nós não temos como sair da prisão por nós mesmos. Ou então, um escravo da época, que era chamado paidagogos, da onde vem a terminologia de pedagogia, né? Os pedagogos. O paidagogo, na época, era diferente, viu? De forma alguma, pedagogia é um escravo ou um escravo mau. Eu mesmo sou formado sou pedagogo, formado. Mas não era diferente. Existia um escravo, que esse escravo, ele era responsável pela disciplina e pela educação ali da criança, até que ela se tornasse adulta. A lei, Paulo fala, que é
um pedagogo, alguém que está responsável, nós que éramos crianças ainda, estávamos ali debaixo de uma repreensão e de um castigo severo. Era alguém que nos castigava. Ele fala, a lei nos castigava, a lei nos oprimia. Também era aquela que nos lançou ali no cárcere, e não tínhamos nada o que fazer. Essa é a lei. A lei é boa, a lei é perfeita, mas nós não. Nós somos pecadores. Nós merecemos o que a lei nos diz. Sede santos, porque eu sou santo. Mas nós não somos perfeitos por nós mesmos. Nós não conseguimos viver a lei perfeitamente, toda ela, à risca, cada detalhe, cada acento, cada vírgula. Só um conseguiu viver ela perfeitamente, e foi o nosso Senhor Jesus. Aqueles que descansam nos méritos, no favor em Cristo, que descansam que Ele, como nosso representante, então, esse tem salvação. Cristo é nosso libertador. Ele declarou que veio para proclamar liberdade aos cativos. Lucas 4, versículo 18 e 19 fala isso. Ele veio declarar libertação aos cativos. Estávamos na prisão. A lei nos lançou na prisão, mas Cristo, pela graça, nos tirou de lá. Aqueles que confiam nele, que creem nele como Senhor e Salvador, nos méritos dele unicamente. Deixa eu acrescentar mais alguma coisa. Aí você vai voltar para a prisão, então. Você está querendo pelos seus méritos mais Cristo? Não. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E talvez você ache assim, não, mas eu não sou assim. Será? Será que a gente não fica tentando de vez em quando dar uma ajudinha para Deus? Falando assim, eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer isso, minha salvação. Nós fazemos não para ganhar. Nós devemos fazer o certo porque já recebemos. A lei que antes nos condenava, agora em Cristo ela é maravilhosa. Porque uma vez que Cristo cumpriu toda a lei, agora a lei está nos ensinando o bom e reto caminho. Que pela mediação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos capacita a cada dia a viver essa lei. A cada dia Ele nos aperfeiçoa. A cada dia Ele nos capacita a vivê-la. Mas não podemos dar ocasião à carne. Somos livres? Sim, livres. A carne aqui não se trata da natureza física. A carne não é má. Não é dessa carne que está falando. Cristo veio e se encarnou. Nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, se fez carne. A carne não é o problema, mas sim está falando aqui da natureza humana caída. Paulo está falando disso. E ele fala, não dê lugar a essa natureza caída. A liberdade cristã nos capacita a sermos aquilo que Deus nos criou para sermos. Pessoas que vivam para a glória dEle. A liberdade cristã é liberdade do pecado, e não liberdade para praticar o pecado. Muitos pegaram na época de Paulo e falaram assim, então nós já somos salvos pela graça, então vamos fazer o que quisermos, vamos viver uma vida aí do jeito que quisermos. E aí Paulo fala, vocês não entenderam nada, né? Vocês não entenderam. Se vocês estão livres do mundo, da corrupção do mundo, da escravidão do pecado, vocês não são mais sujeitos à carne, ao mundo, ao diabo, mas agora vocês estão presos, ligados a uma escravidão doce, a um vínculo doce, amoroso em Cristo. Vocês não servem mais aqueles senhores que lhes escravizavam e lhes conduziam à morte, mas agora vocês estão ligados a Cristo, que lhes conduz à vida. Não somos mais escravos do pecado, mas livres para viver uma vida que agrade a Deus. Em segundo lugar, a liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Eu já falei um pouquinho. Nós não podemos ignorar a lei. A lei não é má, nós somos.
Nós somos pecadores. O Senhor, nós somos salvos, nós não temos mais a condenação sobre nós, somos agora remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Nós não temos mais essa sentença de morte sobre nós, essa condenação. Nós que merecíamos sim o inferno, nós fomos trazidos do império das trevas para o império da luz, do império do seu Filho, de Cristo Jesus, e agora nós podemos viver essa vida. Mas nós não somos perfeitos, de forma alguma. Ninguém vai ser perfeito em vida, ninguém. Mas isso não é desculpa para não buscar consagração, santificação de vida. A lei se resume no princípio do amor. Nossa justificação é pela graça, mas a nossa santificação envolve obedecer à lei. João Calvino falou que a lei é um guia para a santificação. Ela nos mostra o caminho para cada dia nós ficarmos mais parecidos com Cristo. O Espírito Santo, o objetivo dele para as nossas vidas, ele está sempre nos santificando por meio da sua palavra, para que a cada dia a imagem de Deus seja renovada em nossas vidas. Aquela imagem que foi corrompida pelo pecado, agora em Cristo, nós somos novas criaturas e vamos fazendo o que agrada ao Senhor, e o Espírito Santo nos capacita a isso. Nós vamos ver, até na sequência, tem o fruto do Espírito. Nós podemos ver a questão das bem-aventuranças. Ninguém consegue viver o fruto do Espírito, as bem-aventuranças, por si mesmo. Aquilo ali, só quem é nascido do Senhor, quem é nascido de Deus, quem é nascido do alto, o Espírito Santo capacita a vivermos. E não é que nós vamos chegar à plenitude, vamos ser totalmente amorosos, totalmente ali, ter o domínio próprio, não. Totalmente ali, plenos nas bem-aventuranças, um caráter cristão perfeito. Nós estamos a cada dia sendo aperfeiçoados mediante a graça, por meio da exposição da palavra, por meio da edificação dessa palavra em nossas vidas, pela manifestação graciosa do Espírito Santo em nossas vidas. O amor produzido pelo Espírito Santo nos capacita a cumprir a palavra. Liberdade sem amor, diz Paulo, leva à destruição. Ironicamente, aqueles judeus que estavam querendo ali, aqueles judaizantes e outros que deram atenção a eles, que tentaram receber ali, tentavam ser salvos pelas boas práticas, por virtudes humanas, eles demonstraram um nível de vida baixo, demonstraram algo contrário à palavra ao tentar viver uma vida exemplar, perfeita. E Paulo pega e fala que eles, ao tentarem viver essa vida, que começaram a competir, vangloriar-se, invejar uns aos outros. E assim Paulo fala que eles eram como se fosse uma alcateia de lobos, ali, ali vários lobos ali se mordendo, se machucando, se ferindo, porque aquelas pessoas ficavam como que uma lupa ali aos olhos, procurando os erros uns dos outros, e apontando as falhas uns dos outros, e conduzia assim a um legalismo, falar que deveria viver retamente a lei, mas eles nunca conseguiriam, ou alguns que falavam, não, nós somos livres, vamos viver do nosso jeito, e corrompiam, manipulavam ali a palavra de Deus. Temos liberdade, não para fazer o que quisermos, o que queremos, mas vivermos uma vida dirigida e capacitada pelo Espírito Santo de Deus, a fim de honrá-lo, e não de nos destruirmos, de buscar, Senhor, a começar em mim, quebra coração, a começar em mim. Senhor, me ajuda. Antes de eu tirar o cisco do olho do meu irmão, me ajuda a tirar a trave do meu próprio olho.
A direção do Espírito Santo nos traz o equilíbrio necessário para, por meio do seu fruto, o fruto do Espírito, gerar comunhão entre aqueles que foram salvos por Cristo. Nós temos comunhão. E nós não vamos ficar apontando uns aos outros nossos errinhos. Mas uma vez que erramos, em amor, biblicamente, chegar e falar: meu irmão, olha, a palavra do Senhor diz isso. Vamos, ó meu irmão, se arrependa do seu pecado, do seu erro. Olha, eu vou orar com você, por você, eu vou estar com você, eu me proponho a estar te ajudando naquilo que for necessário. Isso é diferente de ficar acusando uns aos outros. Nas palavras do missionário David Livingstone, Deus envia-me para qualquer lugar, desde que esteja comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que me prenda ao teu coração. Que nós estejamos ligados ao Senhor, que estejamos juntos com Ele em todos os momentos. Em terceiro e último lugar, a liberdade cristã não é liberdade para explorar, mas para servir. Não é liberdade para aproveitar uns dos outros. Olha, agora eu sou livre. Vocês são servos de Deus, né? Servos aqui, somos corpo, temos vários aqui com dons. Estou aqui, então me sirva. Não. Até Paulo pega e fala: aquele que não trabalha também não coma. Aquele que não trabalha também não coma. Somos servos uns dos outros. Não é que agora sou salvo em Cristo, todos vão me servir. Não. George Miller foi um cristão evangelista britânico, conhecido principalmente por sua obra de cuidado e apoio aos órfãos na Inglaterra. Ele nasceu numa família pobre, teve uma juventude marcada por roubos, por jogos, mentira, fraude e várias outras atividades ilícitas. Aos 17 anos ele já tinha sido preso. E depois de realmente render-se a Cristo, ele passou ainda um tempo pensando que ele poderia, por obras, alcançar o favor de Deus, pelo seu zelo, mas ele compreendeu que não, que era pela graça somente no Senhor, que não era o que ele fazia. Ele não fazia o que fazia para receber algo, mas fazia o que fazia porque ele recebeu tudo, que é Cristo. Ele ganhou tudo, que é Cristo. E agora ele podia compartilhar um pouquinho da vida dele para a honra do Senhor, ao serviço do Senhor. E assim ele fundou dezenas de orfanatos e casas ali de caridade para as crianças. E ao ser liberto da escravidão, dos próprios esforços, George Miller passou a viver então confiando tão somente na provisão divina, dedicando sua vida ao serviço cristão. Nós temos dedicado as nossas vidas a servir a Cristo na sua igreja e fora dela até? Sim. Primeiramente servindo no corpo, mas também como luz, como sal, testemunhando a Cristo para todos, sendo como um bom samaritano. O serviço é mútuo, servos uns dos outros, porque na verdade somos servos todos somos servos uns dos outros, e somente Cristo é Senhor. Nós não somos senhores no corpo de Cristo, só há um Senhor. Todos nós somos servos dele e servos uns dos outros. Concluindo, o que temos feito? Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso testemunho? Temos servido ao Senhor? Temos vivido uma vida que o honre, que o agrade, uma vida zelosa,
uma vida condigna. A liberdade em Cristo é o meio pelo qual o cristão agora não é mais escravizado pela lei. Somos livres, sim, salvos, temos essa paz que inunda todo o nosso ser, paz que o mundo não pode nos conceder, mas só em Cristo obtivemos essa paz. Agora essa paz, essa liberdade, em que temos vivido essa liberdade? Como temos vivido? Temos usado essa liberdade em Cristo para glorificar a Deus ou satisfazer a nossa carne? Temos amado e servido ao próximo, mesmo aquele que nos fazem o mal? Cristo, ali, durante a ceia, ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos, e esse era um trabalho que era de um escravo, a pessoa mais simples da casa, é que realizava esse trabalho de lavar os pés das pessoas, e Cristo faz. Aqueles discípulos que estavam brigando para saber quem mandava, quem era o líder, quem tinha mais autoridade, e Cristo fala: eu, sendo o Senhor, estou servindo. Vocês entenderam? Cristo, Ele mesmo, quando veio a primeira vez, não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós estamos também aqui, e Cristo nos deixou também para servir, uma vez que somos salvos. Temos nos submetido ao Espírito Santo, buscando que nossas ações produzam frutos que edifiquem a igreja e glorifiquem a Deus. Temos manifestado os nossos dons, temos nos colocado à disposição para a edificação do corpo de Cristo. Fomos livres, mas não para cruzarmos os braços. Fomos livres, mas não para ficarmos sentados. O Senhor disse algo bem contrário: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quer dentro do corpo de Cristo, quer na igreja, quer fora dela. Nós temos, sim, responsabilidades, uma vez que somos livres. Essa liberdade não é liberdade para vivermos como queremos, mas essa liberdade é liberdade para vivermos para a glória de Deus, para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.